começar e vamos dar início a este primeiro painel do GT Cultura Visual Digital. E a primeira apresentação, portanto, já conhecem as normas, cada apresentação deve ter uma duração máxima de 20 minutos de exposição, isto também com o intuito de, no final, podermos fazer uma pequena discussão, não temos muito tempo, mas ainda podemos trocar algumas ideias. Se não se opuserem, seguiríamos a ordem que está aqui definida no programa, e significa que o Francisco Merino é o primeiro a fazer a sua apresentação. O Francisco Merino é da Universidade da Beira Interior, do LabCom, e vai-nos apresentar uma comunicação intitulada, tem um título assim muito comprido, A Instabilidade do Universo Diegético, Canon, Reboot e Subversão dos Franchises Cinematográficos Contemporâneos. Quando quiseres. Eu vou só compartilhar a minha tela. Ok. Bom dia. Ora, o tema que me traz aqui é uma continuação da minha tese de doutoramento, ou melhor, é o fruto de uma série de constatações que fiz quando comecei agora a atualizar a tese para publicação, já com algum atraso. Desde então, desde a altura em que a escrevi, o termo narrativa transmediática parece ter entrado em declínio ou mesmo em falência, como concluiu recentemente o próprio Carlos Scolari, um dos autores que mais se dedicou a esta matéria. Por isso, pareceu-me pertinente focar-me num dos aspectos centrais e ainda atuais da ideia de narrativa transmediática, o universo diegético, tomando como objeto a sua aplicação num corpus representativo de franchises cinematográficos. Ora bem, o conceito de mundo narrativo, e vou utilizar os dois termos, universo diegético e mundo narrativo, como sinónimos, foi recuperado da filosofia analítica, a partir da teoria dos mundos possíveis do Leibniz, e depois adaptado o conceito por uma nova geração de narratologistas que combinam aspectos tanto do estruturalismo como da pragmática. Em traços largos, estes autores, deixem minimizar, que julgo que não veem o meu quadro completo. Okay. Em traços largos, estes autores realçam o plano da história, ou seja, as personagens, a cronologia das ações e as propriedades do mundo narrativo. O termo adquiriu uma enorme relevância no contexto fantástico, que assenta precisamente nesta ideia de construirmos novos mundos ou novos mundos narrativos. Ao contrário do franchise, que tende a enfatizar os aspectos relacionados com o branding e com a marca, o universo diegético assenta em três ideias centrais, os chamados 3Cs: coesão, canon e continuidade. Ou seja, quando estabelecemos um mundo possível da narrativa, que pode ou não ter um desvio significativo em relação ao nosso, este acolhe uma série de proposições narrativas coesas, sujeitas à lógica da continuidade e que, por sua vez, configuram um canon. Se Aquiles morreu em Troia numa determinada data, não pode reaparecer mais tarde, noutro local qualquer, a menos que a lógica do próprio sistema narrativo assim o permita. Neste sentido, o universo diegético e franchise são compatíveis e, em alguns casos, complementares, mas não são sinónimos, uma vez que o mesmo franchise pode dar origem a uma multiplicidade de universos diegéticos. Se pretendemos analisar esta questão da expansão dos universos diegéticos, temos necessariamente que dirigir o nosso olhar para categorias narratológicas. E em termos narratológicos, o conceito de franchise é claramente extradiegético, ou seja, externo à narrativa, mesmo que condicione o modo como esta é produzida. Começámos então por identificar dois aspectos que parecem ser comuns a todos os géneros narrativos ou formatos e condicionam largamente esta tarefa de estabelecer mundos narrativos contínuos, coesos, canónicos e que se vão expandindo ao longo do tempo. Em primeiro lugar, aquilo a que chamamos a atualização de significados e, em segundo lugar, o próprio autor. Ora, comecemos então pela primeira categoria de análise. Todas as narrativas com períodos de produção e recepção muito dilatados, seja porque são muito antigas ou porque estão constantemente a repetirem-se, requerem uma atualização permanente dos seus significados, sob pena de morrerem. Um pouco como aos deuses do American Gods de Neil Gaiman, que definham quando já ninguém acredita neles. Ora, um dos aspectos mais evidentes desta atualização de significados deriva da própria transportabilidade da história. A ideia de que uma história pode ser transportada para diferentes narrativas
textos e meios, dando origem a novas narrativas. Um conceito muito trabalhado, por exemplo, por Claude Bremont. O melhor exemplo disto são precisamente as adaptações e expansões de lendas e mitos. Derivam originalmente da tradição oral, que tende a admitir a existência de versões muito diversas e até contraditórias do mesmo mito. Estas são depois fixadas em texto literário e, por fim, adaptadas ao cinema, ou a videojogos, ou a qualquer outro mídia. Ao longo deste processo, a narrativa vai sendo adaptada e reconfigurada no sentido de se aproximar das audiências de cada época. Este é o caso precisamente do exemplo que aqui puxo, que é o ciclo arturiano. Conheceu múltiplas adaptações desde a Idade Média. Do mito celta original passa a reconfiguração medieval de matriz cristã, que será depois instrumental nos romances de cavalaria, passando pela sua renovação romântica na literatura e na pintura do século XIX, até às suas versões cinematográficas atuais. E destaco aqui duas. Todos estes textos possuem uma série de narrativas comuns, por exemplo, o Arthur a puxar, a arrancar a espada da pedra, mas só marginalmente configuram um cânon, na medida em que muitas vezes estabelecem mundos narrativos totalmente diferentes, com histórias distintas e com progressões das personagens bastante diferentes entre si. Aliás, as versões cinematográficas podem até vir repescar uma das tradições, ou apenas uma parte da lenda ou do mito. Por exemplo, cito aqui o Excalibur, que remete claramente para o ideário e para a imagética do século XIX, romântica, dos pré-rafaelitas, e há versões mais contemporâneas que tentam até uma aproximação mais historicista à personagem. Volto a assinalar que esta ideia da ressignificação, da atualização dos significados como condição para a sobrevivência da história ou narrativa me parecem muito importantes. E há várias narrativas que não conseguiram atualizar-se desta forma e deixaram de ser utilizadas, não é? Basta pensar no Amadís de Gaula, por exemplo, que inspirou o nosso Dom Quixote, que se perguntarmos numa sala de aulas, dificilmente algum dos nossos alunos o conhecerá. Outro aspecto interessante desta atualização de significados é a reconfiguração dos personagens. E eu uso aqui como exemplo o Joker. O Joker de Nicholson, por exemplo, remete claramente para o universo cómico, para a comédia, o exagero, o barroco, a onomatopeia. É histriónico, tanto em termos diegéticos como estéticos. Já o Joker de Heath Ledger é muito mais contido e está muito mais próximo de uma certa ideia de realismo que vigorava no cinema da ação no início deste século XXI. Por fim, o Joker de Joaquin Phoenix é bastante mais sombrio e pretende funcionar como uma crítica à contemporaneidade e, consequentemente, ao próprio universo dos super-heróis. Cada uma destas versões impõe um mundo narrativo singular. O Joker de Ledger não matou os pais de Bruce Wayne, ao contrário dos outros dois, mas o Joker de Phoenix não é um capo da máfia ou um gangster emergente. É um tipo solitário, sem grande relação com este mundo. No plano macroproposicional, são então personagens distintas, mesmo que se integrem no mesmo franchise. Esta necessidade de atualizar personagens parece-me ser um dos principais fatores para romper a continuidade e o cânon no universo diegético, pelo menos tem sido esta a prática. Um outro aspecto interessante da atualização de significados é a possibilidade das adaptações ou das expansões servirem para subverter o texto. Ou seja, o desenvolvimento de uma expansão narrativa que abraça o cânon, mas com o propósito de produzir um discurso autónomo, com significados diferentes. Algo semelhante a uma profanação do mundo narrativo, mas de acordo com as regras configuradas pelo próprio cânon desse mundo narrativo. A adaptação televisiva do Watchmen, por exemplo, parte do mesmo plano macroproposicional da novela gráfica em que se inspira e inscreve-se no mesmo mundo possível da narrativa, mas leva a história numa direção inesperada. Enquanto o texto-fonte, o cómic de Alan Moore, postulava uma certa ambiguidade ética e moral, a série faz exatamente o oposto. E esta ideia de trazer outros discursos e a própria pluridiscursividade do mundo narrativo parece ser um dos aspectos para a sua atualização. E o facto de encararmos o mundo narrativo como um sistema de gerador de histórias implica necessariamente que nem sempre consigamos controlar as histórias e que o próprio sistema permita a existência de uma anti-história ou de uma história que vá numa direção distinta daquela que tinha sido prevista inicialmente no mundo narrativo. Por fim, um dos aspectos centrais desta ideia da atualização de significados é, como não poderia deixar de ser, o próprio receptor. Na medida em que este se apropria da narrativa, acrescentando níveis de significação que tanto podem dialogar como confrontar o cânon. Uma das novidades do atual ecossistema mediático é precisamente o estabelecimento de um utilizador que tem uma autoridade, funciona como uma espécie de guardião do cânon, que pesquisa e analisa e valida todas as coisas novas que entram no cânon, para além de poder produzir conteúdos que eventualmente podem ou não ser admitidos
como parte desse cânon. O segundo aspecto que aqui identifiquei, a par com esta atualização dos significados, é a ideia do autor, ou seja, o facto do próprio autor poder funcionar como um dos responsáveis pela insustentabilidade de mundos narrativos expansivos. Em primeiro lugar, quero destacar que o autor que se dedica ao mundo narrativo singular e que assume a função de guardião de um cânon é uma figura relativamente rara. E não parece anunciar uma nova classe de utilizador, ou uma nova classe de autor, desculpem, mas antes configura uma abordagem muito específica, muito pessoal à autoria, marcada por um ethos individual desse autor. Ou seja, a ideia de um autor criador de mundos, na verdade há apenas um Isaac Asimov, há apenas um Isaac Asimov que decididamente inspirou outros autores, esta sua ideia de unificar todas as suas séries, ou duas das suas séries, numa única mega série, num único mundo narrativo, inspirou muitos autores, mas esta é uma tendência muito circunscrita. O mesmo se poderá dizer em relação a uma série de outros autores que fazem o mesmo, nomeadamente o George R. R. Martin do Game of Thrones, o Robert E. Howard do Conan, o Tolkien no Senhor dos Anéis, ou mesmo o próprio William Faulkner. E é também de assinalar que esta ideia do autor como criador de mundos narrativos parece ser uma tendência, sobretudo literária, que poucas vezes transbordou com o mesmo vigor para os outros meios. E, se quisermos ir mais ainda ao detalhe, parece estar bastante circunscrito ao fantástico. Normalmente são autores do fantástico que têm esta preocupação de criar mundos e não propriamente obras singulares que se vão expandindo, dando origem acidentalmente a mundos narrativos mais vastos. No caso do cinema, por exemplo, mesmo em cineastas que procuraram estabelecer mundos vastos e que atravessassem vários filmes, a lógica da obra singular imperou quase inevitavelmente e está muito vinculada aos modelos de produção no cinema. O autor encara o seu regresso ao mundo narrativo como uma etapa criativa e não se submete com muito boa vontade aos rigores de um cânon, mesmo que tenha sido estabelecido por ele. Tende a não existir um plano de expansão da narrativa, na medida em que a própria ideia, as sequelas não são antecipadas, ou tendem a não ser antecipadas, e esta expansão acaba por ser algo fortuita ou até oportunista. O próprio Coppola, apesar de manter a coesão do mundo possível da família Corleone, decide, no terceiro filme da saga, atualizar o seu enfoque. Até então, os filmes refletiam a experiência italo-americana e, em termos mais específicos, a história da máfia. O mundo narrativo tinha semelhanças evidentes com a nossa realidade histórica. Tínhamos as 5 famílias de Nova Iorque, mas com outros nomes, e a vila de Castelmaresi tinha sido substituída por Corleone. Mas existia um vínculo evidente e permanente entre o plano da história, esta experiência italo-americana, e a diegese narrativa, que já estava presente também no romance que serve de fonte aos filmes, O Padrinho do Mário Puzo. Ora, o Michael Corleone dos anos 90 já não retrata uma experiência partilhada pela comunidade italo-americana, mas sim as leituras e os interesses de Coppola daquele período. O filme é altamente autorreflexivo, tanto no plano diegético como metadiegético, e está muito imbuído deste espírito autorreferencial, e a própria Sofia Coppola admite que Os Padrinhos são uma espécie de álbum de família. É de notar que este filme não tinha sido programado previamente, ou seja, esta narrativa não existia, e há uma distância julgo que há uma década e meia, perto de 15 anos, entre os dois filmes. E então, passando destas duas categorias para uma análise mais dirigida a casos, eu escolhi 4 exemplos de franchises cinematográficos, alguns mais recentes do que outros, e começo precisamente pelo Star Wars, que é o exemplo paradigmático do mundo narrativo em expressão permanente e que é claramente transmediático. Porém, tem uma relação bastante ambígua e contraditória com o seu próprio cânon. Por um lado, celebra-o constantemente e, pelo outro, promove a sua erosão de forma mais ou menos continuada. Ao longo dos anos, Lucas foi hierarquizando os textos que compunham este mundo narrativo e, consequentemente, foi excluindo muitos deles do cânon. Jorge Lucas impôs então uma lógica em que a instância máxima e a fonte do cânon são, sobretudo, os filmes. E são estes que validam todos os textos que podem ou não querer ser admitidos neste cânon. A Disney foi ainda mais longe nesta tarefa e, em termos práticos, empurrou para fora do cânon grande parte das obras não cinematográficas, ou a totalidade das obras não cinematográficas que constituíam este mundo narrativo. É fácil perceber que esta estratégia narrativa contesta a própria lógica da narrativa transmediática e a ideia de um universo diegético.
A entrada em cena de novos realizadores veio abrir também outras linhas de conflito, com cada um deles a querer apropriar-se do mundo narrativo, não só para o atualizar, mas também para reivindicar elementos narrativos que anteriormente eram meramente contextuais e figuravam apenas em diálogos positivos. É o caso da Castle Run. Muitas vezes isto trouxe alguns problemas de coerência à própria narrativa. E, por fim, os fãs, que se dedicam a pesquisar, a analisar e a comentar a narrativa, condicionando muito a sua expansão. Twin Peaks é um exemplo um pouco diferente. Para já possui um autor inquestionável, com uma autoridade reconhecida. O seu mundo narrativo expandiu-se em dois momentos-chave: o lançamento da série no final dos anos 90 e a sua nova versão em 2017. Inclui livros, um filme, audiobooks e até um guia turístico para além destas duas séries. Até neste caso é possível encontrar inconsistências. Uma das mais assinaladas é precisamente o desaparecimento e posterior descoberta das páginas perdidas do Diário de Laura Palmer. Embora este seja um motivo narrativo determinante, faz parte do plot nuclear deste mundo narrativo, são apresentadas 3 versões diferentes em 3 meios diferentes, com a última delas a afrontar especialmente o cânon da narrativa, ou seja, a ser uma proposição narrativa impossível para aquele mundo narrativo. Curiosamente, um dos motivos apresentados para esta falha é o erro. A flexibilidade que o autor necessita para expandir a narrativa é muitas vezes contrariada por uma narrativa que é muito extensa e que tem um cânon distribuído por muitos meios e muitos textos diferentes. E então, das duas uma. Ou Lynch e Frost detectaram a contradição, mas privilegiaram a construção dramática da última temporada da série, ou, como alguns defenderam, não têm os recursos e as competências acumuladas pelos milhares de fãs que prontamente detectaram este equívoco. Francisco, desculpa, não sei se viste, tens 5 minutos? Sim, eu tenho aqui, estou a contar. O Marvel Cinematic Universe é provavelmente o mais conhecido destes exemplos do universo diegético em expansão. Encontra-se agora na sua 4ª fase, e o facto de poder ser dividido assim em fases é especialmente interessante, e é muito provavelmente a experiência mais vasta na articulação de diferentes filmes na produção de um único universo diegético. Em vez de um autor singular que determina as condições em que o universo se expande, temos uma figura mais difícil de definir, o produtor, que neste caso até é um coletivo. Isto permite que a expansão do mundo narrativo tenha adquirido uma dimensão estratégica, ou seja, dividida em fases e uma coisa mais ou menos bem articulada. Esta lógica multiautoral decorre então do próprio projeto, que foi logo pensado desta forma, na medida em que dificilmente um mundo narrativo com mais de 30 filmes, várias séries de televisão e novelas gráficas não conseguiria ter um autor convencional. Como é natural, não havendo um autor convencional ou um autor que unifique os significados do mundo narrativo, isto gera alguns problemas de coesão. O mais caricato de todos é o aparecimento, logo num dos primeiros filmes, da luva das Infinity Stones, esquecida num cofre do Odin, e que vai assumir um papel preponderante em filmes subsequentes deste mundo narrativo e que simplesmente não poderia estar ali naquele local. Mas há muito mais, há personagens que se contradizem, violam claramente a cronologia canónica, como acontece com Spider-Man, ou até personagens que nascem no canon e se vão desviando ou afastando dele. E na prática o MCU já representava uma cisão, uma espécie de corruptela do mundo narrativo da Marvel, na medida em que os filmes não pertencem ao mesmo mundo narrativo possível dos cómics. Por fim, Batman é o exemplo máximo do reboot, ou seja, a possibilidade de eu reiniciar o mundo narrativo, estabelecendo um novo mundo narrativo e eliminando as versões anteriores. Tem várias séries cinematográficas que se prolongam, que se estendem por décadas. Ora, o personagem mantém uma série de propriedades reconhecidas, mas possui uma significação própria no âmbito da série em que é representado. Pode ativar propriedades adormecidas que são nucleares em filmes anteriores, mas as obras mais antigas tendem a ser encaradas como uma espécie de um acervo ou arquivo. Permanecem latentes na nova versão e podem ou não ser ativadas. Tal como dizíamos há pouco, a propósito do Joker, o Batman de cada série habita num plano macroproposicional distinto, partilhando apenas uma série de características identitárias com os restantes textos que compõem o franchise. Curiosamente, aqui a figura do autor recupera uma parte da sua importância, uma vez que cada cineasta tende a moldar a sua própria série cinematográfica, estabelecendo um mundo possível da narrativa. E por isso falamos no Batman de Tim Burton ou no Batman de Nolan. Concluindo, os universos diegéticos contemporâneos espelham a sua relação ambígua com a própria ideia de autor. Em alguns casos, este permanece como elemento unificador, noutros é substituído pela função produtor, mais preocupada com o branding do que com a coesão narrativa.
A ideia da autoria partilhada aproxima estes franchises do modelo do contador de histórias, por mais paradoxal que isto pareça no contexto da cultura digital, em que cada contador de histórias preserva laços de continuidade com o mundo diegético, mas vai deixando a sua marca no plano macroposicional, vai acrescentando elementos narrativos, embora isto tenha, por vezes, consequências, como aqui vimos na coesão da própria narrativa. O utilizador, de que não me ocupei muito nesta apresentação, porque me consumiria muito tempo, parece ter-se constituído recentemente numa figura de autoridade que valida o próprio canon. É um especialista, produz conteúdos e, conforme vimos no caso de Twin Peaks e também de Star Wars, o seu conhecimento do universo diegético pode mesmo superar o dos autores, ou pelo menos o utilizador tem esta pretensão. Por fim, a transformação de mundos narrativos parece-me ser uma exigência e que decorre da própria necessidade de os atualizar, sendo que este é um mecanismo para perpetuar a narrativa, ou seja, é uma condição essencial para a sua sobrevivência. Neste sentido, é muito difícil manter mundos narrativos coesos, na medida em que a sua própria sobrevivência depende da sua versatilidade e adaptação e, consequentemente, da forma como o canon vai mudando ao longo do tempo. Obrigado, acho que estou mesmo dentro do tempo. Sim, perfeito, perfeito. Ainda deixaste um minutito. Obrigada. Não, mas aceleraste um bocadinho. Eu gostava de ter ouvido algumas coisas um bocadinho mais devagar para me ajudar a pensar sobre elas, mas pronto, ainda temos a oportunidade depois de discutir e tiveste essa preocupação grande de cumprir o tempo. É difícil, não é? 20 minutos é muito pouco tempo para dizer todas as coisas que temos para dizer. Obrigada. E agora passávamos à intervenção do Ricardo Nunes, que aparece aqui no nosso programa como tendo filiação ao IC Nova, mas é também importante referir que o Ricardo portanto, é docente na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal e isso também faz parte aqui da sua filiação, gostava de assinalar. E dizer uma coisa que também é importante e que se aplica a outros intervenientes, o Ricardo é a primeira vez que participa no encontro da AIM, mas espero que seja uma primeira de muitas e, portanto, fique marcada esta data como o início da participação que se tornará recorrente e, concretamente, em relação ao GT de Cultura Visual Digital, talvez também que possa ponderar a integração neste GT com os contributos de trabalho que tem vindo a realizar. E o Ricardo vai apresentar uma comunicação intitulada Deepfake ou Insustentável Ilusionismo Digital. Ricardo. Então, antes de mais, muito obrigado, um grande bom dia, que seja um conjunto de várias sessões de trabalho que sejam muito proveitosas. Agrada-me particularmente este espírito de tribo que aqui se cria entre salas pequenas e pessoas que se confluem de acordo com um determinado conjunto de interesses e que simultaneamente também temos esta capacidade transversal, assim que tivermos a oportunidade, para espreitar daqui, espreitar de lá, ir fazendo zapping em várias temáticas e tentarmos aprender naturalmente com as reflexões e com aquilo que é o fruto de trabalho individual e por vezes também coletivo por parte de cada um. Eu não vos trago uma apresentação de natureza formal, o meu pedido de desculpas prévio em relação a isso, porque ao pensar no contexto deste nosso encontro, pareceu-me que o que eu tinha para vos contar hoje, e tendo em conta até as limitações que todos nós temos vindo a sentir na nossa vida, gostaria muito mais de vos unir através de uma narrativa, digamos assim, ou de um conjunto de narrativas, e que essas narrativas fossem compostas por várias histórias. E por isso, a primeira história que eu gostaria de vos apresentar e de, no fundo, torná-la evidente para todos, é justamente aquela que deriva de um quadro que me parece ser particularmente interessante, não tanto pela sua qualidade estética e pela sua projeção internacional, mas muito mais por aquilo que tem a ver com o conjunto de preocupações
que desde há mais de uma década fazem parte das minhas preocupações, não só enquanto pessoa, enquanto cidadão, mas fundamentalmente também enquanto docente e interessado em balizar e interessado em encontrar fronteiras. Ora, aquilo que está à nossa frente é, digamos que, uma interpretação estética que, de alguma forma, se prende com aquilo que é o conteúdo fundamental que eu gostaria de vos transmitir, e há, digamos que, uma parábola que se encontra à volta desta imagem, e que esta parábola, no fundo, vou recorrer-me aqui a um conjunto de pequenos apontamentos, de modo a que percebam por que motivo é que eu trouxe não apenas esta senhora, mas esta senhora e uma outra dissimulada dela própria ou de uma outra identidade. Então, em determinado momento, acontece o seguinte: a mentira e a verdade encontraram-se. E elas encontraram-se num sítio até particularmente agradável, sendo que a mentira diz para a verdade: bom dia, verdade. E isto causou uma certa estranheza em quem? No destinatário. Porque a verdade partiu imediatamente de um princípio. O princípio de que o facto da mentira lhe estar a dizer que era bom dia, que por si só isso já se constituiria como uma mentira. Então, ao ouvir isto, o que é que acontece? A verdade foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, não viu nuvens, não viu chuva, havia pássaros a cantar e realmente tratava-se de um bom dia. E respondeu: bom dia, mentira. Então, este contraste com a realidade é claramente o contraste que, do ponto de vista jornalístico, qualquer profissional deve fazer do seu dia a dia, valorizando aquilo que passou a tornar-se, digamos que, um lugar comum, que é, acima de tudo, privilegie os factos e contraste os factos. Ora, neste encontro que acontece entre a mentira e a verdade, a conversa vai prosseguindo e diz a mentira desta maneira: veja como está calor hoje. Está mesmo muito calor. O dia hoje está particularmente quente. E quando a verdade percebeu que pela segunda vez a mentira estava a falar verdade, ficou absolutamente perplexa, mas ao mesmo tempo ficou muito tranquila. E claramente, o que estava a acontecer neste jogo era um jogo que, no fundo, tem muito de discurso e de canto de sereia. Então, a mentira faz o quê? Convida a verdade para um banho. Esta história sobre estas duas entidades desenvolve-se em contextos diferenciados. Nós podemos encontrá-la num poço, tal como aqui é representado através desta obra do final do século XIX, tal como podemos também encontrar esta parábola associada às margens do rio. O certo é que, tendo em conta que a mentira tinha convidado a verdade para tomar um banho, seja lá em que sítio for, o que é que ambas fizeram? Despiram-se. Ora, foram tirando uma peça da roupa e foram tirando outra peça da roupa, e era na altura, ambas, verdade e mentira, que até eram particularmente parecidas do ponto de vista físico, estavam ambas nuas. E então, diz a mentira para a verdade: venha, a água está absolutamente deliciosa. Tenho a certeza que vai gostar muito desta experiência. E bem, a verdade, sem suspeitar, tirou as suas vestes, tirou as suas roupas, entrou dentro da água, e o que é que acontece? A mentira saiu imediatamente da água. E ao sair imediatamente da água, vestiu-se com as roupas da verdade e, num ápice, foi-se embora. 2 parágrafos mais para ficarmos com os olhos retidos nesta parábola e para ficarmos com os olhos retidos justamente naquilo que, para mim, é um ângulo ou é um gancho de interpretação para um assunto de natureza mais vasta. Ora, ao constatar o que ocorrera, a verdade, por sua vez, recusou-se a vestir o quê? A roupa da mentira. E por não ter de que se envergonhar, saiu a caminhar pelas ruas e pelas vilas totalmente nua. Moral da história: desde então, é por este episódio que, aos olhos de muita gente, é mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Ora,
Isto, digamos, que é o preâmbulo para aquilo que eu considero que é o fundamental em relação àquilo que eu vos pretendo contar, mas digo-vos o seguinte: eu venho, sinceramente, muito mais suscitar o interesse para a leitura do meu texto do que propriamente vos apresentar, enfim, um esquema conceptual ou um conjunto de referências, porque aí sim, quando chegar ao momento certo, teremos justamente a oportunidade para fazer essa análise e para ficarmos então com o acesso a esse mesmíssimo texto. Eu creio que agora já estarão a ver uma outra imagem, e esta é a imagem que eu gostaria que, no fundo, simbolizasse a minha mensagem fundamental. E simbolizar a mensagem fundamental é algo que, para mim, vai ter dois tipos de passes, chamemos-lhe assim. Um passe de mágica analógica e depois uma espécie de preâmbulo para um passe de mágica digital. E irei centrar-me justamente nestas duas formas que têm muito de um universo que pode ser um universo de saltimbanco, que pode ser um universo de rua, de palco improvisado, ou de Greatest Showman através de um circo altamente produzido, mas que, acima de tudo, aquilo que nós temos é justamente aquilo que vos passo a contar. Creio que estarão apenas com a imagem e não mais do que isso. Estou certo? Não, Ricardo. Não? Então, se não estou certo, é isso mesmo. Então, se não estou certo, eu irei fazer então de uma outra forma. É, em vez de estar a partilhar tudo, eu vou partilhar exclusivamente isto. E aqui está, e que passa a ser de novo o suporte e que me vai levar até ao fim. Agora já temos o senhor aqui com as bilhetas, não é verdade? Sim. Agora sim. Então, onde eu gostava de acompanhar e de vos fazer levar comigo, tem a ver justamente com um primeiro aspecto. Este primeiro aspecto chama-se passe de mágica analógico. Ricardo, desculpa, sim. Queres mostrar a imagem apenas? Eu quero mostrar a imagem apenas. Não, sim. Voltaste ao PowerPoint, voltaste atrás. Então, se voltei, digam-me lá uma coisa. Então, o que eu tenho que fazer é selecionar exclusivamente a imagem do PowerPoint, certo? Sim. Foi o que eu fiz. Mas eu acho que depois deste aí mais um clique e a coisa voltou atrás. E agora voltou novamente ao texto? Sim, estamos a ver o layout do PowerPoint. Estão a ver o layout do PowerPoint. O que me interessa é que vejam a imagem, e não mais do que isso. Então, mas põe em modo de apresentação no segundo slide e assim já conseguiremos ver. Vou refazer justamente. Então eu vou fazer compartilhar simplesmente PowerPoint e é isto que deve ficar convosco. É isto que está convosco? Está o PowerPoint, sim. Pronto, certíssimo. Passe de mágica analógica. Avança. Por entre o tecido de seda, mãos habilidosas fazem deslizar uma pequena vara negra com as extremidades prateadas e insufladas de sopro humano fazem disparar 1000 papéis coloridos. Na bancada, um aquário de generosas dimensões exibe uma água cristalina e, ladeando as paredes de vidro, testem pequenos cortinados que o vão ocultar. Num relance, os panos desaparecem e no seu interior centenas de pequenos peixes coloridos exibem a mestria oculta. Mais à frente, uma delgada mulher de frondosa cabeleira ruiva será fatiada numa caixa de madeira e, a golpes de metal afiado, o seu corpo separado em três. A mesma figura humana, que minutos mais tarde irá estar recomposta, assumindo-se partener do grande mago que ostenta a cartola, de onde saltam coelhos e uma capa que faz desaparecer, e voltar a aparecer, um casal de gêmeos empacotados numa apertada fatiota rematada a papillon. À frente dos olhos, a menos de 1 metro de distância, tudo acontece e é explícita e minuciosamente explicável. Ergue-se o copo, envolve-se com o tecido negro e abracadabra. Num estalar de dedos, uma virginal pomba branca surge e esvoaça pelo palco. Outra vez.
à frente dos olhos, a menos de 1 metro de distância, tudo acontece e é explícita e minuciosamente explicado. Ergue-se o copo, envolve-se com o tecido negro e abracadabra. Num estalar de dedos, uma virginal pomba branca surge e esvoaça pelo palco. Repito, inquieto e absorto pela não compreensão do sucedido, o homem das magias repete detalhadamente, no mesmo contexto, no mesmo tempo, com a mesma encenação, os mesmos objetos e a mesma altivez e presunção. Ergue-se o copo, envolve-se com o tecido negro e abracadabra. Num estalar de dedos, uma virginal pomba branca surge e esvoaça pelo palco. E todos, absolutamente deslumbrados, com a explicação não entendida, precipitam-se já em mãos, com aplausos, e para a exaltação e o reconhecimento que há coisas difíceis de entender. De entre os pergaminhos da história, emerge no Antigo Egito uma das primeiras descrições escritas de um episódio de ilusionismo enquanto arte performativa. Estava lançada a vertente da prestidigitação que tinha como principal objetivo proporcionar atos de ilusão, fazendo crer ao público tratar-se de fenómenos mágicos, sobrenaturais, impossíveis de serem exercidos pelo comum dos mortais. Datado de 1700 a.C., o papiro do Westcott é um símbolo de como, recorrendo a meios naturais, se aparentava desafiar as leis da física, procurando evidenciar poderes extraordinários e projetar realidades inimagináveis. A afirmação dos ilusionistas, frequentemente vistos como detentores de poderes supremos, impressionava quem presenciava mirabolantes fugas de algemas ou de camisas de forças. O modus operandi, ostensivamente fechado e religiosamente ocultado dos demais, constituía e constitui a base do sucesso de magos, mágicos e prestidigitadores. A história tem perpetuado o secretismo, a capacidade inata, os poderes soberanos, a autoridade e a jurisdição dos seus executores, face a um público sempre eterno, sedento de descobrir a entranhada técnica que faz de outros poderes aparentes e inócuos. Aos ilusionistas compete falsear os sentidos alheios para evidenciar inexistentes capacidades exacerbadas, manipular os objetos para com eles ocultar e transformar realidades. Por último, validar pela força da evidência sensorial toda a estratégia encantatória, fazendo crer que algo excepcional e singular acontece por artes mágicas, afirmando essa magia com mistério e total distanciamento e secretismo. Por último, e para vos deixar apenas com uma nota sobre passes de mágica digitais, gostaria de vos propor este caminho para depois naturalmente ser aprofundado no momento certo. A analogia e a metáfora têm suportado a aproximação sucessiva à mise-en-scène de uma realidade construída, elaborada e projetada, servindo na justa medida das suas fronteiras, a divisão clara dos espaços da representação social. E aqui, o que é que nós temos? Temos um velho conflito, um eterno conflito. E esse conflito chama-se justamente o conflito entre a verdade e a mentira, e, por outro lado, também o conflito que é aquele que deriva da afirmação do poder. Ora, a afirmação do poder, tão velha quanto a história da humanidade, tão dispersa nas suas formas e rostos, tão abrangente nos territórios e ambições, faz do seu intuito um pêndulo permanente e incansável. O quarto poder, tema eleito também para esta proposta, é vizinho do poder político, judicial e executivo, e quantas vezes denominado por contrapoder, equilíbrio entre os poderes e poder moderador. Hoje, na esteira de desafios, constrangimentos e ameaças, luta pela sobrevivência entre os deslumbramentos tecnológicos, os mesmos que fazem turvar a percepção entre o certo e o errado, o bom e o mau, a transparência e a opacidade e, perigosamente, a destruição de fronteiras entre a verdade e a mentira. Avesso aos fundamentos da tradição jornalística, ao respeito pelos princípios éticos e deontológicos, o cenário transmédia, as narrativas sem fronteira e a ininterrupta corrente de médias sociais são hoje ameaças reais ao poder dos média, que já tendo sido reconhecido como frustrado, correndo agora o sério risco de ser
castrado no pensamento e na ação. Na defesa de um jornalismo livre, independente e defensor dos ideais democráticos, a presente proposta assenta num cenário de oportunidades e riscos ao jornalismo hiperconectado, traço de identidade inscrito no universo digital, o mesmo caldo que tende a asfixiá-lo e a, porventura, descaracterizar a sua raiz e a sua orientação. Pior, a desvirtuar a sua essência mais nobre, ser manifestação de liberdade e independência. E face aos comportamentos de risco dos promotores das fake news e dos influencers, é exigido um esforço de natureza superior para que a identidade e a autoridade dos média e do jornalismo prevaleçam. Poder castrado, não. E assim termino. Obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Ricardo, pelas tuas histórias. Já tenho aqui, embora esteja na expectativa que depois no final surjam várias questões, já tenho aqui também uma questão fundamental preparada para ti. Conheço bem o teu trabalho e as reflexões que tens feito nos últimos tempos, mas por isso gostava de desafiar aqui publicamente, mas isso fica para o final. Fica para mais tarde. Fica para depois. E agora passávamos à apresentação da Teresa Duarte Martinho. Teresa, muito bem-vinda, e aquela chamada de atenção que fiz há pouco em relação ao Ricardo, faço também em relação a ti, ou seja, a Teresa participa pela primeira vez no encontro da AIM, e os votos que fiz há pouco também te são dirigidos, espero que venhas a participar de uma forma regular e aqui no GT também, já que as questões que têm ocupado agora mais recentemente têm a ver precisamente com a cultura visual digital, e vais explicar-nos isso mesmo através da tua comunicação, que se intitula Cultura Visual, Big Data e Cultural Analytics. Que é um trabalho que já publicaste também, ou pelo menos alguns segmentos desta reflexão, e que agora nos apresentas. Então, estão-me a ouvir? Estão a ouvir bem? Sim, sim. Eu também agradeço esta oportunidade, quero renovar os meus cumprimentos, de bom dia a todos. Passamos à apresentação da Tainá Xavier. A Tainá já é uma frequentadora habitual dos encontros da AIM e, portanto, já conhecida por aqui. É muito interessante que nós temos visto ao longo deste painel uma grande diversidade de intervenções, de comunicações dentro desta temática que é toda ela muito ampla, não é? Portanto, a apresentação da Tainá também não será exceção, vai se focar em aspectos muito diferentes daqueles que foram abordados até agora. A Tainá vem da Universidade Federal Fluminense, vem, ou se calhar não vem, se calhar está aí mesmo, não é? Porque agora temos que repensar o uso das palavras. E vai-nos apresentar uma comunicação chamada Corpo Encarnado, Atenção e Desterritorialização, um espaço cinematográfico para o sujeito moderno. Portanto, quando quiser, Tainá. Muito obrigada, Marta. Me junto aos colegas também, agradecendo a organização do evento, agradecendo a companhia nessa mesa, é sempre muito boa essa troca. Essa comunicação que eu vou apresentar faz parte da pesquisa que eu venho desenvolvendo para o meu doutoramento na Universidade Federal Fluminense, e, de fato, eu estou aqui no Rio de Janeiro, né, nos encontramos por meio dessas telas. Nessa pesquisa, eu estou investigando o espaço da ruína no cinema contemporâneo brasileiro, a partir de um olhar para a direção de arte. Eu trabalho com direção de arte e também leciono direção de arte na Universidade da Integração Latino-Americana, que é uma universidade aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu, mas no momento eu estou afastada
por conta do doutoramento. E eu vou fazer uma leitura aqui, concordo com o Ricardo, que talvez não seja a melhor metodologia para um encontro por meio dessas tecnologias, mas foi a maneira de tentar me manter dentro do tempo. Portanto, esse texto vai investigar a relação, né, da economia da atenção com a experiência do espaço no cinema, né? Eu tenho me perguntado, né, em que ponto a linguagem cinematográfica ela pode ser entendida como uma linguagem que também inclui as materialidades do profílmico na sua construção, né? E a partir dessa revisão de alguns conceitos do Jonathan Crary, eu tenho pensado como é que essa dinâmica da atenção ela pode influenciar nessa nossa percepção do espaço enquanto espectadores e, ao mesmo tempo, também o entendimento dessa dinâmica da atenção, como ela pode ser pensada na própria construção, né, do texto fílmico e do espaço fílmico. Então, vou iniciar aqui, vou pedir licença para compartilhar uma apresentação, só para dinamizar aqui a nossa telinha. Então, corpo encarnado, atenção e desterritorialização, um espaço cinematográfico para o sujeito moderno. O exame do dispositivo pressupõe uma articulação entre aspectos muito diversos e nos convoca a avaliar, dentre outras questões, as novas interações corpo-espaço mobilizadas nas experiências que os envolvem. André Parente afirma que o conceito de dispositivo, abre aspas, surgiu primeiro no cinema para depois contaminar outros campos teóricos, fecha aspas. Uma vez, abre aspas novamente, que as obras de arte e as imagens não se apresentam mais necessariamente sob a forma de objetos, se desmaterializam e se dispersam. Parente, 2007, página 16. O presente artigo busca observar os efeitos da mudança de paradigma proposta nos estudos de Jonathan Crary em relação ao ponto de inflexão dos novos regimes de visualidade da modernidade. Se, como afirma Crary, um novo regime se constitui a partir do século XIX, marcado por rupturas em relação a um modelo epistemológico que remonta ao Renascimento, mostra-se necessário repensar o lugar do espectador cinematográfico em posições teóricas que apontam as características do sujeito transcendental como sendo constituintes do regime de espectatorialidade do cinema. Crary problematiza uma concepção amplamente difundida nas historiografias da fotografia e do cinema, que traça uma linha quase direta por meio de um desejo de representação verossimilhante do espaço em perspectiva e da indexalidade da imagem entre câmara escura, máquina fotográfica e câmara de cinema. A locação física e, ao mesmo tempo, fixa do espectador aparece como condição estruturante da representação do espaço em perspectiva, cuja construção depende da interseção das linhas de fuga percebidas no espaço tridimensional com o vértice de uma pirâmide visual situada no olho. Aqui eu agora cito Crary. A transição do espectador para o observador representa um novo modelo de subjetividade que vai construir, à custa do estilhaçamento da contiguidade renascentista entre conhecedor e conhecido. A grande diferença inaugurada pela câmara escura, então, seria a separação espacial entre o corpo do observador e o espaço observado, a descorporificação da visão. Ainda que separado do mundo feito exterior pelo aparato, o observador relaciona-se com uma imagem que adentra pelo orifício da câmara, oriunda de uma territorialidade delimitada e indexada no real, que, mesmo visto como separado de seu observador, informa a sua interioridade, ou seja, informa o lugar da razão sobre a verdade das coisas. O fato de a câmara escura ter sido vista no seu tempo como uma analogia da estrutura da visão, entendida então como um processo passivo e transparente de recepção de estímulos luminosos externos e apreensão da objetividade do mundo, fazia deste aparato também uma metáfora do sujeito transcendental. Enumerando os estudos desenvolvidos ao longo do século XIX acerca da percepção, Crary apresenta concepções emergentes que evidenciam a visão como parte do sistema nervoso, portanto, como processo que, longe de ocorrer de forma passiva por um sistema visual estanque e de simples
recepção, é produto de estímulos sensoriais que acionam todo um corpo individualizado. Embora pareça livre e autônomo, no entanto, este corpo será submetido a novas formas de disciplinamento. Os trabalhos de mensuração das sensações desenvolvidos por pesquisas como as que Gustav Fechner realizava por volta de 1840, cujos aparelhos de pesquisa são ilustrados aqui nessa imagem, serão fundamentais para possibilitar um ajustamento da subjetividade moderna a processos de homogeneização e controle pelos novos arranjos de poder que dependem da eficácia de corpos dóceis, de trabalhadores, estudantes e consumidores. A partir do exame da resposta corporal às sensações mediante experimentos com oferta de estímulos controlados, o estudioso pôde mensurar algo que até então não se prestava à racionalização e ao controle. E agora eu cito Crary. A ideia de visão subjetiva, a noção de que a qualidade das nossas sensações, essa citação está aqui se quiserem acompanhar, depende menos da natureza do estímulo e mais da constituição e do funcionamento do nosso aparelho sensorial. Foi uma das condições para o surgimento histórico das noções de visão autônoma, isto é, para uma separação ou liberação da experiência perceptiva de sua relação necessária e determinada com o mundo exterior. Uma vez determinado o fato de que a verdade empírica da visão situava-se no corpo, os sentidos e a visão em particular puderam ser anexados e controlados por técnicas externas de manipulação e estimulação. Realocar a percepção na espessura do corpo foi uma pré-condição para a instrumentalização da visão como um mero componente de novas combinações mecânicas. Essa desintegração de uma distinção incontestável entre o interior e o exterior tornou-se uma condição para o surgimento de uma espetacular cultura modernizante. Crary, 2004, páginas 67 e 68. A coletânea de textos fundadores da teoria cinematográfica, A Experiência do Cinema, organizada por Ismael Xavier, cuja primeira edição foi publicada no Brasil em 1983, traz um amplo panorama do campo e cobre escritos de autores basilares para as reflexões do cinema no contexto ocidental. Interessa-nos aqui observar alguns desses textos à luz dos estudos de Jonathan Crary sobre o observador moderno. Começamos por um texto de 1926, onde Pudovkin examina a diferença entre o espaço teatral e o cinematográfico, e explicita como novas possibilidades de articulação entre corpo e espaço são experimentadas pelo novo meio, capaz de mimetizar a visão de um observador móvel. Agora eu cito: os americanos foram os primeiros a tentar a substituição do observador ativo pela câmera. Em seu trabalho, demonstraram que não apenas era possível registrar a cena, como também pela manipulação da câmera, de tal forma que sua posição em relação ao objeto filmado variasse algumas vezes. Podia-se reproduzir a mesma cena de forma mais clara e expressiva do que se a câmera desempenhasse o papel de um espectador de teatro, sentado, imóvel, em sua poltrona. Fim da citação. Interessante perceber como a abordagem de Pudovkin aponta o espaço como síntese. Agora eu cito novamente. O espaço fílmico aparece como uma síntese dos elementos reais registrados pela câmera. Fim da citação. Ou seja, Pudovkin indica uma incorporação pela linguagem cinematográfica da dinâmica da visão temporal e sintética apontada por Crary anteriormente nesse texto. Os mesmos movimentos que levam ao estudo da percepção e da psicologia como formas de conhecimento de um corpo disciplinável na modernidade são os que se voltam também para o exame da experiência cinematográfica, como é o caso de Hugo Musterberg, que explora a questão da atenção tanto no âmbito da psicologia industrial quanto em sua aproximação com o cinema. Em seu exame, datado de 1916, portanto, anterior ao de Pudovkin, Musterberg já se valia da comparação com o teatro para demonstrar como o cinema, através de seus meios específicos, possui capacidades mais desenvolvidas de canalizar a atenção. Em Musterberg, início de citação, a realidade da ação carece de independência objetiva porque se curva à atividade subjetiva da atenção. Fim de citação. Sendo, portanto, esse processo interno que reordena o mundo da imagem, que no cinema passa a se construir dentro da nossa mente.
Apresentando os textos de Mustenberg, Ismael Xavier afirma que, início de citação, ao seu ver, o espectador não é um elemento passivo, totalmente iludido. É alguém que usa de suas faculdades mentais para participar ativamente do jogo, preenchendo lacunas do objeto com investimentos intelectuais e emocionais que cumprem as condições para que a experiência cinematográfica se inscreva na esfera do estético. Que, para Mustenberg, é uma esfera em que o mundo exterior deve vestir as formas de nossa consciência. Fim da citação, Ismael Xavier, 1983, página 20. Da mesma forma, Maurice Merleau-Ponty, em O Cinema e a Nova Psicologia, texto oriundo de uma palestra proferida em 1945 e publicado nessa mesma antologia, considera a percepção como um processo ativo. Início de citação. Percebo de modo indivíduo mediante meu ser total. Fim da citação. Partindo da fenomenologia e da teoria da forma, sua abordagem defende a compreensão do cinema como um processo perceptivo decorrente de suas estruturas formais, temporais e espaciais. Na apresentação do texto, Xavier nos aponta como Merleau-Ponty insere o exame do cinema, início de citação, num percurso de crítica à concepção clássica, mecânica, da percepção. Fim de citação de Xavier, mesma publicação, página 22. Se nas abordagens de Pudovkin, Mustenberg e Merleau-Ponty transparece uma ideia de visão ativa e mobilizadora de uma experiência que diz respeito ao corpo por meio do processo perceptivo, ou, nas palavras de Xavier, aspas, uma participação afetiva que não excluía um uso alerta das capacidades do espectador, fecha aspas, vemos que no texto de Edgar Morin, publicado originalmente em 1956, entra em jogo a ideia da atrofia sensorial do espectador, dada a condição de imobilidade na poltrona e escuridão da sala de cinema. Com a adoção da ideia de imaginário, uma visão da experiência diante do filme como um processo de transferência entre espectador e personagem, Morin postula, para a fruição do cinema clássico narrativo, já então bastante estruturado em seus códigos de transparência e identificação, um processo de participação afetiva que pressupõe, abre aspas, ausência ou atrofiamento da participação motriz, prática ou ativa. Fim de citação de Morin. Onde o filme, abre aspas, executa por conta do espectador toda a parte de seu trabalho psíquico, dá-lhe satisfação com o mínimo de despesa, fecha aspas. Se Morin já evidenciava o entendimento do espectador como possuidor de um corpo desencarnado, no texto de 1970, em que Jean-Louis Baudry faz seu exame do dispositivo cinematográfico como aparelho de base, essa concepção ganha centralidade. Vemos aí um corpo completamente passivo à implantação da ideologia burguesa pelo cinema hegemônico. Segundo sua leitura, a interseção da pirâmide visual da imagem em perspectiva gerada pela câmera, ao coincidir com a altura do olho, suscitaria a posição do sujeito transcendental no espectador cinematográfico, assim como na pintura renascentista. E aí eu cito Baudry, a objetiva da câmera, com certeza, é apenas um lugar particular da subjetiva, marcada pela oposição idealista interior-exterior. Situada topologicamente no centro de encontro de ambas, ela se adequa, por assim dizer, ao órgão empírico do subjetivo, à abertura, à falta de órgãos dos sentidos, pela qual o mundo exterior pode penetrar no interior e ganhar um sentido. Fim da citação. Há aqui o destaque à suposta continuidade dos códigos renascentistas no cinema, a distinção exterior-interior e o entendimento do espectador como sujeito transcendental, concepções problematizadas por Crary. Se, de fato, os exames e apropriações das subjetividades são abarcados por estratégias de controle, como aponta Foucault, é importante salientar que o engajamento dos corpos nos aparatos de controle da modernidade se dá de formas diversas e muito dinâmicas. O ocultamento da diferença e descontinuidade estruturantes de uma imagem que contém em si a mobilidade do olhar moderno são pressupostos do dispositivo em que opera a forma cinema. Aí eu tenho uma nota aqui sobre a forma cinema, mas eu vou passar adiante para não estourar o tempo. Essas modulações, quando estruturadas para conduzir rigidamente a atenção, produzem uma homogeneização dos sujeitos, ainda que entendidos não mais como a soma de corpo e espírito que se informam e comunicam sobre um mundo real externo, mas como seres capazes de operar em diferentes instâncias de real, na medida em que estas se constroem no interior de seu corpo.
Ao analisar a pintura Na Estufa, de 1879, de Edouard Manet, Crary expressa na imagem uma tensão provocada pela atenção que oscila entre padronização e desordem, regulação e dissolução. Ocorre na pintura uma mistura de códigos pictóricos em que determinadas áreas apresentam uma representação de intenção mimética que oculta seus procedimentos constitutivos, enquanto outras apresentam sugestões de formas incompletas que dão a ver, às vezes de forma excessiva. Estou concluindo, Marta. O gesto produtor daquela imagem. Lembrando da relação apontada por Deleuze entre pintura e histeria, que surge no comportamento histérico, Crary, eu cito Crary, o excesso de presença faz com que a representação seja impossível. Fim da citação. Crary encontra no quadro de Manet um afrouxamento dos códigos representativos que perturba uma certa organização coerente e indicaria formas possíveis de recomposição sobre novas bases, de uma autonomia perceptiva para o sujeito atento instável. Segundo Crary, a espessa camada de tinta-cor aplicada no entorno das figuras em Na Estufa cria uma zona turbulenta que, abre aspas, excede sua domesticação simbólica e deixa de funcionar como parte da relação figura-fundo, fecha aspas. Desarraigada da função representativa que a incorpora, ainda que provisoriamente, a um todo unificado, a cor insubordinada na pintura de Manet permite uma dissipação da atenção para além de percursos conduzidos. Seria, nesse caso, a distração pela presença da matéria em si, a consciência dos procedimentos construtores deste mundo à parte, figurando na imagem uma possibilidade de devolução ao corpo encarnado, sua figura, frente ao controle da experiência perceptiva na modernidade, né? Uma pergunta que eu nos faço aqui. Segundo Crary, o regime da visualidade moderna apresentaria dois caminhos possíveis no que se refere às potências da percepção encarnada. Um seria a expressão dos procedimentos de controle da atenção, ou, abre aspas, a abertura de novas formas experimentais de vida, de liberdade e de criação, que seria essa segunda perspectiva. Como pensar tais caminhos tendo o cinema como objeto? É uma outra pergunta que eu nos coloco aqui. Considerando suas especificidades que incorporam necessariamente a síntese das diferenças, como trabalhar as imagens de modo a criar possibilidades de existências de espaços para a consciência da percepção como experiência encarnada? A resposta a essas inquietações não cabe nessa reflexão, é claro, meu tempo já está no fim. Será abordada em outra oportunidade, na qual partiremos do exame da linguagem cinematográfica, investigando materialidades insurgentes que, assim como o verde de Manet, perturbem a condução excessiva da atenção na experiência cinematográfica. Examinando a carne do filme, as matérias que se apresentam como possíveis dissipação da atenção de seu regime de controle pelo propósito representativo, tatearemos um caminho para a libertação do olhar do sujeito moderno encarnado. E aqui eu divido com vocês as referências. Muito obrigada. Obrigada, Tainá. No fundo, deixa-nos aqui uma promessa, não é? que não se concretiza, portanto, vamos querer também ouvir essas conclusões em relação a essa busca, não é? E podemos, eventualmente, também colocar algumas hipóteses agora em relação a isso e a Tainá também contribuir para a nossa reflexão. Bom, como eu dizia há pouco, esta mesa caracteriza-se, de facto, pela enorme diversidade das propostas que são aqui colocadas, e eu arriscaria-me a tentar encontrar um elo de ligação entre estas várias comunicações, talvez dizendo que o Francisco Merino foi o mais otimista em relação às possibilidades do contexto digital, nesta lógica de que é permitida a reinvenção ou a reconstrução, e o Ricardo Nunes e a Teresa Martinho foram bastante mais cautelosos, dizendo que há aqui um conjunto de encruzilhadas ou de caminhos difíceis e, portanto, que temos que ponderar quais são os resultados das novas condições
e a Tainá ainda não desvendou exatamente isso, não é? O que é que ela nos propõe que este novo contexto digital poderá trazer desta possibilidade que ela, no fundo, coloca aqui, ou desta questão, não é? Será que é possível ao cinema fazer isto, não é? Encontrar esta relação com o espectador e, portanto, como é que agora no contexto do digital isso se efetiva. E é muito interessante também que nós, quando falamos sobre o momento contemporâneo, não conseguimos deixar de estabelecer esta relação com o passado, ou de alguma maneira tentar fazer comparações ou falar deste momento em relação com o momento antecedente. E só isso já nos permite aqui inúmeras reflexões. Bom, eu tenho um conjunto de questões que gostaria de colocar aos vários intervenientes, mas acho que era muito mais interessante que ou mesmo os que apresentaram ou as outras pessoas que estão a assistir que pudessem colocar essas mesmas questões para agora passarmos para a fase do debate. Não temos muito tempo, mas em 20 minutos ainda é possível conversar sobre várias coisas. Quem é que quer colocar alguma questão? Então, o Eduardo. Olá a todos, Olá, gostei muito das apresentações, realmente muito variadas e, enfim, estava cá a pensar em vários dos aspectos, principalmente que a Teresa e a Tainá trouxeram. Então, gostaria de fazer duas perguntas, digamos, rápidas. A primeira para a Teresa é em relação a metodologias. Eu tenho participado em muitos grupos preocupados com a questão do algoritmo e do número, e me parece haver exatamente uma, não sei, uma insatisfação ou uma tensão no ar sobre como proceder em relação à investigação dos algoritmos, né? Então, por exemplo, como como descobrir se os trending topics, por exemplo, realmente contam uma história teórica, obviamente, ou seja, ou se eles têm alguma face que pode ser falsa, né, no momento de teorizar sobre. O exemplo que a Teresa deu, eu achei muito bom, da imagem, ou seja, que é possível capturar o que há de hue, né, da imagem em si, mas eu fico a me perguntar se esses blind spots, ou seja, essas lacunas que nós não conseguimos entender que o próprio algoritmo gera, se elas nos dão alguma pista sobre como tratar a questão, principalmente das redes sociais, que lidam com, por exemplo, a polêmica, a controvérsia, de números acima de qualquer, enfim, da viralização, né? Eu fico a me perguntar se existe, não na imagem, mas no discurso, alguma maneira de chegar a essa teorização. E para Tainá, se for possível, eu queria fazer uma pergunta sobre, eu achei muito interessante o uso do query para a economia de atenção da espectatorialidade, e eu fiquei a me perguntar se você já chegou a ponderar sobre a arqueologia da mídia e estudos que, por exemplo, do próprio Manovich, que a Teresa falou, que falam exatamente da mobilidade e que encontram o espectador não necessariamente nessa visão histórica, progressiva, evolutiva, né? Enfim, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Mas sobre a questão do espectador moderno e talvez a nossa incompreensão talvez até das telas mudarem, né? Essa nossa maneira de ver. Eu também fiquei pensando muito sobre a economia em relação aos ecrãs e telas em casa. Eu não sei se isso vai entrar na sua pesquisa também, se é um ponto a ser debatido. Desculpa, me alonguei muito. Obrigada, Eduardo. Começo eu, Marta? Sim, avança. Pois, as questões... É verdade, é por isso que tomei a liberdade. As questões que o Eduardo levanta, eu acho que são muito importantes, mas estou um bocado nesse papel de perguntadora,
não é? Porque neste caso, neste estudo específico, para já gostava de deixar aqui só uma ressalva, para evitar alguma generalização ou até alguma redução na apresentação deste autor, do Lev Manovich. Eu sei que ele tem um corpo, tem uma produção bastante vasta, não fiz esse exercício ainda, mas tem com certeza secções temáticas na sua investigação e no cruzamento, ele ao fim e ao cabo formou-se em História da Arte, incorporou conhecimentos e aderiu bastante às lógicas da engenharia computacional, abordou, como sabem, os meios digitais, os mídia, tem mesmo trabalhos sobre o cinema e a interatividade e, portanto, eu não estou focada nessa secção, quer dizer, o que me ressaltou, o que me saltou à vista neste trabalho sobre a DeviantArt, e também não me estou a fazer algum critério de desconsideração ou de desvalorização do que ela é, porque a investigação que eles fazem deixa-me perplexa neste sentido, quer dizer, o que é que será verdadeiramente importante? Será realmente detectar que em 9 anos a variação do cinzento teve uma determinada evolução, ou que o tamanho das obras aumentou, ou a largura se modificou? Eu penso que seria muito mais interessante, e também pegando na questão dos significados, que o Francisco começou logo por lançar aqui no nosso painel, levantar a dimensão simbólica do que é que está aqui, do que é que está aqui em causa, não é? Quer dizer, é como se houvesse quase uma objetividade fria. Estão a ver como há quem diga que se pode fazer um jornalismo completamente frio e objetivo e que não se confunde. É como se não olhássemos, dá-me ideia como se eles não tivessem olhado para as imagens. Ou seja, as imagens são mesmo o objeto material sobre o qual o algoritmo se lança e outros cálculos matemáticos, eventualmente, não é? Admito, e faz uma série de detecção de padrões e de correlações que vai além do levantamento destes universos que estão aqui em causa, porque aqui há... Eu olhava para esta DeviantArt, que não explorei exaustivamente, mas pensava, se um dia isto ficasse como vestígio de uma civilização, um pouco como nós olhamos para a história da arte ou para as reservas de imagens, para os calendários da Idade Média, para um conjunto de iconografia consagrada ou não que existe para outros séculos, o que é que nos diria da nossa civilização, não é? Porque há ali artistas ou pessoas que se dizem artistas de variadas nacionalidades. É nesse sentido que eu acho que realmente também não sei se a direção do algoritmo, parece-me do que vi, que é francamente dirigida a poder fazer lógicas seriais e nas qualidades técnicas das obras. E francamente, estar a comparar como eles fazem esta base com a National Gallery, terá pertinência dizer que este trabalho então é um objeto de estudo muito mais fecundo só porque ele é maior em número? A questão também é essa, não é? Este deslumbramento, temos aqui um manancial de milhões e milhares de imagens, mas sem desconsiderar ou sem estar a dizer que um é melhor que o outro, sem destituir as particularidades de um ou de outro, temos que valorizar ou aprovar um objeto de estudo só porque ele é grandioso, só porque ele é... Ou então, penso eu, que será interessante complementar as duas abordagens. E o algoritmo parece-me realmente muito importante, sem querer tomar mais tempo, para levantar pistas para a investigação. Porque estou aqui a pensar em investigações que tomaram como objeto coleções de jornais em décadas, e o que o algoritmo contribuiu foi para levantar tópicos, não foi o fruto da investigação. E depois do levantamento dos tópicos houve uma análise mais focada com outras metodologias. Portanto, o algoritmo tem um papel. Agora, eu creio, não sou matemática, mas creio que é preciso construí-lo com
com critério e muito cuidado. Obrigada, Teresa. Tainá? Posso seguir? Eu posso, após comentar a pergunta do Eduardo, fazer uma pergunta também, Marta? Claro, claro que sim. Ótimo. Então, obrigada, Eduardo, pelas perguntas e, de fato, também gostaria de comentar essa heterogeneidade, mas que me parece apresentar pontos de contato interessantes, né? Por exemplo, em relação ao que a Teresa trouxe, a questão da homogeneização, né? Como é que o Crary ele fala dessa questão da homogeneização dentro das diferenças e como é que me ocorreu aqui o quanto também né, essa oferta de imagens e de conteúdos das redes sociais que parece apontar para uma diferença e para uma individualização das imagens e das possibilidades expressivas em imagens, finda por gerar homogeneização, né, por conta dessa lógica, né, do algoritmo, enfim. Mas respondendo agora objetivamente ao Francisco, e a Marta, numa certa medida, né, também, qual seria a minha hipótese? Né? Eu tenho trabalhado em torno dessa hipótese de que a materialidade, né, a ideia de presença, ela surge como uma força que pode se contrapor a essa economia da atenção, né? A essa dinâmica, e até numa certa medida, para alguns olhares mesmo sobre as nossas interações, né, com mídias sociais, com esse celular que chama a nossa atenção através das notificações eternas, das novidades, como essa economia da atenção ela parece, né, nos tirar do próprio lugar onde o nosso corpo se ancora. Então, nesse sentido, sim, o Elsasser, né, a arqueologia das mídias, e esse olhar sobre, né, as condições materiais, tanto de produção das imagens em determinados momentos, quanto, é claro, que de fruição das imagens, né? As telas em casa, as múltiplas telas, elas têm a ver com isso, embora, na minha pesquisa, o meu interesse é ficar mesmo na imagem cinematográfica, porque eu estou pesquisando um recorte de filmes brasileiros contemporâneos que apresentam o espaço da ruína como cenário. Então, a ruína também, como um espaço temporalizado, ela trouxe para a minha pesquisa essa relação do espaço e com a atenção, o tempo, enfim. Mas o Elsasser, inclusive, até na história do cinema, a partir das sensações que ele traz, né? Toda essa virada afetiva, ela me interessa na medida em que ela trabalha essa nossa relação, né, tanto de espectadores que se relacionam com um espaço de fruição da imagem, quanto com essa dinâmica da identificação, né? Até que ponto a identificação é uma imersão que me descorporifica ou ela é uma experiência que se dá a partir desse corpo que é encarnado, que é sensível e que responde para além do meramente visual. É por aí que eu estou tateando e não tenho ainda grandes conclusões. E é nesse sentido que eu gostaria de perguntar para o Francisco como é que ele vê na pesquisa dele essa dimensão afetiva, especificamente em relação à nostalgia. Eu não sou uma grande entendedora desses repertórios, mas tem me interessado esse olhar para esse uso ativo das nostalgias nessas séries. Recentemente eu vi o Mandalorian, acho que essa dimensão aparece também no WandaVision, né? Até uma nostalgia tecnológica, em algum sentido, na própria textura da imagem, ou essa nostalgia que se dá pela própria materialidade, né? Aquelas marcas do desgaste, do desuso, e a própria referência, né, a uma estética temporal que me parece predominantemente da primeira trilogia. Eu acho que a segunda trilogia de Star Wars ela é meio abandonada, e esse aspecto nostálgico se refere, me parece, mais à primeira, e aí eu gostaria de ouvi-lo um pouco mais
sobre essa questão. Posso? Olá, obrigado, é uma excelente questão. Eu não me debrucei aqui muito sobre essa questão da afetividade na narrativa, não é? O engagement emocional do próprio utilizador, até porque é um assunto muito longo que levaria noutra direção. Parece-me que é importante, se quisermos estudar o receptor, ou seja, o papel do receptor, não só ao nível da interpretação, mas também ao nível da criação de conteúdos, é determinante esse engagement, esse envolvimento. Há alguns casos em que eu não sei se o envolvimento será necessariamente um envolvimento afetivo, mas uma questão de autorreflexividade. Por exemplo, o caso do WandaVision, nenhum de nós se lembra, eu pelo menos não, e devo ser dos mais velhos, e agora, e a Marta também, que temos mais ou menos a mesma idade, não me lembro das sitcoms dos anos 50 ou 60, ou seja, é uma nostalgia, não será mais uma nostalgia cultural de grupo, coletiva, do que propriamente uma nostalgia individual. E uma tendência, a tendência para a autorreflexividade parece-me que tanto pode derivar da nostalgia, como em alguns casos ser fruto de um mundo narrativo que é tão vasto e que produziu tantos sentidos e significados diferentes, que a determinada altura ele próprio não só cai no buraco da autorreflexividade, porque às vezes a autorreflexividade pode ser também um buraco. Estou-me a lembrar, por exemplo, as sitcoms atuais, que a partir da quinta ou da sexta temporada tornam-se altamente autorreflexivas, só produzem sentido dentro da própria estrutura da narrativa. E então é um diálogo com os fãs que se coloca quase uma espécie de uma recompensa ao próprio fã pelo conhecimento que ele tem, e não tanto uma questão de afetividade, mas é evidente que a questão da afetividade se coloca sempre, e de empatia na própria narrativa. No caso do Star Wars, há realmente uma aversão crónica àqueles três que são do final dos anos 90, não é? Penso eu, que são do final dos anos 90, princípios de 2000, que há realmente uma aversão, mas isso prova também que o próprio mundo narrativo se vai adaptando à audiência, e que muitas vezes entra em falência precisamente por causa disso. Esse engajamento emocional perde-se e a obra acaba por ser empurrada, não digo para fora do canon, porque ela continua no canon, mas acaba por ser empurrada para um canto esquecido, e normalmente é muito esquecida essa trilogia. Mas vamos ver se não acontecerá o mesmo a esta agora, não é? O facto de este engajamento, este envolvimento do utilizador é uma coisa que vai evoluindo com o tempo, e daí a questão que eu trazia do próprio mundo narrativo, e tentando procurar esse utilizador e apelar a essa afetividade, essa relação afetiva do utilizador com a obra, reivindicando os blocos mais antigos da narrativa que estavam esquecidos, mas aos quais o utilizador tem esse apego emocional, não é? Estou a chamar de utilizador já, precisamente porque é muito difícil definir a figura, e por isso é que eu fugi um pouco dele. Tens medo de te aventurar por esse território? Não, acho que é um território muito particular e que nos obrigaria a cingir-nos só a ele. Ou seja, como eu, neste caso, para esta apresentação, foquei-me em questões mais estruturais do universo diegético, olhei para ele com algum receio, tens razão. Olhei para ele com algum receio, porque me obrigaria a abrir uma porta que seria mais difícil de entrar e que me afastaria desta ideia do universo narrativo. Até porque me pareceu ao longo da tua comunicação que ias dizendo, mas está aqui também este aspecto que era muito interessante analisar, mas agora não vamos por aqui. Depois voltas a dizer a mesma coisa, ou seja, tu queres reconhecer a importância de analisar esse aspecto, mas não tens o tempo ou a disponibilidade, porque senão não podes falar sobre outras coisas. Não só, porque olhando para a questão estrutural, é muito difícil medir ou aferir com rigor qual é que é o peso real que este utilizador tem. Claro. Ou seja, na maior parte dos casos, o utilizador que cria conteúdos, estes conteúdos são externos ao canon. Eles influenciam os criadores, mas nós não conseguimos muito bem determinar de que modo é que o fazem. E muitas vezes esta influência é fruto da crítica, ou seja, após a obra, ela é arrasada, não é? E muitas vezes são arrasadas muitas destas obras, e esta é a influência do utilizador. Por isso é que eu escolhi um pouco daqui, não pude deixar de o assinalar, porque ele de alguma maneira influencia o criador, e sobretudo valida, do ponto de vista mais estrutural, acho que a importância dele é ele que valida o mundo narrativo. Ele diz, ok, encontrei este erro, aquele erro, isto não faz sentido, do que propriamente esse papel dele como criador, que tende a ser extra-canon. Ou seja, não foi medo, nem foi só uma questão de tempo, era um outro tema, potencialmente mais perigoso, e que eu propositadamente não quis abrir. Mas sim, está lá e é determinante, por isso é que o apontei em rodapé. Claro, reconheceste sempre essa importância.
Bom, nós temos mesmo que sair, estamos a chegar ao final. Eu não queria deixar de deixar aqui passa a redundância, uma questão para o Ricardo, mas depois não temos tempo para responder e, portanto, fica a promessa de depois discutirmos isso. Mas tu anuncias aqui os teus propósitos de reflexão e, de alguma maneira, indicias uma preocupação em relação ao que é que a digitalização traz ao jornalismo, não é? Esta ideia de quarto poder, se nós acreditamos nessa existência do quarto poder, ou que ele se efetiva, e as ameaças que agora estão anunciadas com a digitalização, anunciadas ou concretizadas. E o que eu gostava de saber é, na tua perspectiva, como é que o digital, de facto, potencia essa ameaça ao jornalismo. O jornalismo sempre esteve sob ameaça, não é uma coisa recente, e agora, de alguma maneira, essas ameaças estão concretizadas na digitalização. Eu acho que era a segunda parte da tua comunicação, ou se tivesses a oportunidade agora para continuar, eu sei que tens pensamento sobre isso, mas pronto, como eu tinha dito antes, fica aqui uma ideia para discutirmos, mas não pode ser agora, temos que sair. Com certeza. Muito obrigada a todos. Foi uma sessão muito rica e continuaremos certamente noutro momento a discutir estas questões. Obrigado. Daqui a pouco inicia-se o novo painel da cultura visual digital e, portanto, se puderem assistir, estejam presentes. Foi um gosto, obrigada. Até já. Até já. Até já.